Olá! Hoje eu tô aqui, na verdade nós estamos aqui, o Mark já vai chegar aqui pra me ajudar com esse vídeo. Ele foi fazer um chazinho pra gente tomar enquanto bate papo aqui com vocês. Sobre o que é esse vídeo? Vocês já viram aí no título, mas é um vídeo pra responder perguntas de vocês sobre os 3 anos que nós vivemos em um motorhome viajando pela Europa. Eu pedi lá no Instagram pra vocês deixarem perguntas pra eu responder com o Mark sobre esse período. Foram 3 anos e 2 meses, pra ser mais exata. Passamos por mais de 20 países. E pelo que eu contei aqui, foram mais ou menos 330 vídeos só durante esse período que a gente ficou na estrada. Eu sei que vários de vocês já assistiram todos, porque vocês mandam mensagem falando pra mim que estão maratonando os vídeos. Sei que teve gente que já repetiu, já assistiu mais de uma vez vários dos vídeos. Todos esses vídeos editados por mim, são várias horas de computador ali sentado em frente ao computador, ó, com fone de ouvido, editando. E falando em edição, vocês perguntam que programa que eu uso pra editar, então eu já vou aproveitar esse vídeo aqui para responder. Eu uso o Adobe Premiere Pro, e falando em Adobe Premiere, quem acompanha o Home Mirella do Travel and Share deve ter visto que essa semana eles lançaram um curso de edição, e é um curso feito para ensinar as pessoas a editarem vídeos do zero, passo a passo. Eles ensinam a editar em 2 programas, que é o Adobe Premiere, que é o que eu uso, e também o Final Cut. É um curso online, são 52 aulas, e além de ensinar a edição, eles ensinam prospecção e como formar o preço do serviço de edição. Esse curso ele é super completo, então para quem quer aprender uma nova habilidade, para poder trabalhar de casa, para poder trabalhar de qualquer lugar, e é ensinado por 2 pessoas que têm muito conhecimento de mercado, que têm muito conhecimento de edição, que é a Mirella e o Rômulo. Eu vou deixar o link pro curso aqui na caixinha aqui do vídeo de mostrar mais, onde tem as informações ali. Também vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Então é só clicar ali para você ver o preço, forma de pagamento e tirar alguma dúvida que você tenha sobre o curso. Oi. Oi, vamos começar? Já. E o cachorro? E o cachorro? Esse é o meu? Esse é o meu, é. Olá. Vocês deixaram várias perguntas lá, eu escolhi as perguntas que realmente tinham a ver com esses 3 anos na estrada, e também peguei algumas perguntas que se repetiram, porque vi que era dúvida de vários de vocês. A primeira pergunta é da Pri Batista. Na verdade, ela fez 3 perguntas. Vamos lá. Como é que a gente faz o despejo do esgoto? Qual é a média de valores que nós pagamos para passar a noite? E qual e onde foi o lugar mais caro que a gente pagou pra dormir? Sobre o esgoto, a Grey Water, a água cinza do motorhome, e também o banheiro. Eu não sei se ela tá falando exatamente da água ali, né, que a gente usa no motorhome, ou da caixinha ali do banheiro, o banheiro químico. Usually in most campsites they'll have a drainage area where you can drain the grey water from the motorhome and also the WC, the chemical toilet. And some airs as well. Oh, and so, yeah, some airs, some marinas and stuff that you can stay at. Not just marina, have some airs on the city where you can do that. Yeah, and some petrol stations and service stations. Sometimes they have a little icon of a motorhome emptying. That's some options as well. E normalmente nós achamos esses lugares em aplicativos. Eu já mostrei aqui pra vocês esses aplicativos que a gente usa antes. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo, que é o mesmo aplicativo onde a gente acha lugar pra dormir. A água que a gente usa na torneira, vamos supor que é o esgoto do motorhome, água suja, água cinza. Tem um tanque de água limpa, essa água vem, passa pela torneira, desce e vai pro tanque de água suja. Aí a gente abre uma torneirinha que tem lá atrás do motorhome e vai despejar essa água suja aí no lugar apropriado pra isso. Nós esquecemos de esvaziar a água suja do motorhome lá no camping. A gente se ligou na hora que a gente saiu. A gente procurou num daqueles aplicativos que eu mostrei pra vocês um lugar que a gente podia esvaziar. Eu virei a torneirinha ali errado, o Mark vai virar pro lado certo. Então a água tá saindo bem devagarzinho. Ah, agora sim. E o banheiro, você faz lá o seu xixi no banheiro, é uma caixinha, aí você vai tirar essa caixinha e você vai despejar aquele xixi, né, que tá ali dentro, se tiver xixi, cocô, que seja, você vai despejar no lugar que é apropriado para isso. Eu já mostrei em alguns vídeos, é que eu não lembro exatamente que vlog tá, mas se eu achar, eu deixo linkado aqui embaixo. E se ficar alguma dúvida ainda em relação a isso, deixa um comentário aí que eu respondo no comentário. A outra pergunta é qual é a média de valor que nós pagamos para passar a noite? The average price. Average cost, 22 euros. Yeah. Right. Mais ou menos isso. Alguns campings são mais caros, dependendo da época do ano, principalmente se for verão. No verão é muito mais difícil achar um camping com preço mais barato, normalmente os preços são bem mais caros porque é temporada. Outros lugares a gente dorme sem pagar nada, mas na média aí vamos colocar que é 22 euros. Só que tem que lembrar que nós somos uns viajantes que ficam
muito em camping. Tem gente que não fica, tem gente que só fica nessas áreas livres que você não paga pra ficar ou que paga bem barato. No nosso caso é 22 euros, mas eu acho que o nosso custo é um pouco alto em relação a isso, porque a gente fica muito em camping realmente. A gente dorme umas noites em lugares que a gente não paga nada, quando coloca a média ali com o camping, daí tem as médias também dependendo da época do ano que sai muito caro. Se você fica num camping que é numa região mais central, uma cidade mais turística, maior, normalmente esses campings são mais caros mesmo, mas a nossa média de custo de camping é essa daí, 21, 22 euros mais ou menos. Nós usamos, que eu já falei aqui várias vezes, um cartão que chama Axi Camping Card. Deixo o link pra vocês aí embaixo, na descrição do vídeo. E esse cartão dá desconto pra gente em alguns campings aqui da Europa, fora de temporada. Na temporada não. Axi Prices, 15... 13, 15, 17, 19. Então normalmente é esse mais ou menos o preço que a gente paga com o Axi, com desconto. E tem mais uma pergunta aqui que é qual e onde pagar mais caro? O camping mais caro foi um camping em Paris, eu não lembro o nome, mas eu deixo escrito aqui pra vocês, que é um camping relativamente central, custou na época 50 euros, é uma coisa assim totalmente fora da nossa realidade, a gente não paga isso pra dormir no lugar. Só uma exceção assim que foi o caso de Paris, só que foi super legal porque pertinho a gente pegou as bicicletas que tem lá em Paris, 30 minutos de bike mais ou menos, a gente chegou no centro de Paris e foi super gostoso o passeio que a gente fez. Um problema desse camping, vamos colocar assim, além do preço, que é um camping caro, é que ele fica perto de um parque. E esse parque, ele é uma zona de prostituição. Então, quando a gente voltou pro camping à noite, que a gente veio de bicicleta, meio que por dentro do parque, o povo ia mexendo com a gente enquanto a gente passava na ciclovia ali no parque. Era bem escuro e eles ficam meio que escondidos. Algumas das pessoas que se prostituem ali, elas ficam um pouco escondidas assim nas árvores, piscando uma luzinha. Enfim, gente, é o código deles lá pra quem usa o serviço. A gente não ficou com medo, mas foi um pouco engraçado assim a situação. E eu não sei como seria fazer isso caminhando, porque a gente tava de bicicleta, né? Então quando a gente se ligou, a gente só pedalou rapidinho, depois a gente chegou e rendeu várias conversas, e eu acho que eu nunca tinha contado isso aqui, enfim. Então foi isso, o lugar mais caro foi nesse camping em Paris, que eu não lembro o nome, deixo o nome aqui como eu falei pra vocês, que custou 50 euros a noite. Tomar um chazinho, né? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vamos pra outra pergunta. Ui, tá quente. Marcelo Fontinelli. Ele perguntou qual a maior dificuldade que nós encontramos durante esse período. Vamos por partes, então. Vamos lá. Diz aí, qual foi? Internet, Wi-Fi, 3G, 4G. Conexão com a internet. Yeah. Porque, como eu já comentei várias vezes com vocês aqui, a gente viaja e o que, né, permite que a gente viaje é o trabalho do Mark. O Mark trabalha remotamente, só que ele precisa de conexão com a internet. Não é que internet é ruim na Europa. Se você tem uma casa e você vive nessa casa, provavelmente você vai ter uma internet ok. Nossa internet aqui no meu sogro é ok. A internet quando a gente morava em Barcelona era maravilhosa. Só que nos campings não é bem assim. Nos campings a gente tem que compartilhar a internet com todo mundo. E nem todo camping tá preparado para ter esse sistema de compartilhar a internet com várias pessoas. Às vezes a internet que eles colocam no camping é só pra ter, pra falar que tem, só que a hora que todo mundo conecta ali, vira uma zona, ninguém consegue acessar direito a internet. E muitas zonas de lugares que a gente ficava do camping, mais afastado, às vezes o 3G ou 4G era péssimo, dependendo do país. Where you are in the country. So, Sim. remember in Scotland was hard. Na Escócia a gente foi pra uma região que esquece, você não tinha sinal lá no Isle of Skye, que é mais pro norte, você não tinha sinal de celular, não tinha nada. Se acontecesse alguma coisa, você ia precisar ir atrás de um telefone mesmo pra ligar, porque internet zero e sinal de telefone também zero. A gente ficou uns dias assim, totalmente desconectados. If you wanted to upload a video or something, sometimes we'd have to go to McDonald's or IKEA. Na IKEA, a internet é boa. No McDonald's, não. It depends where you are. Yeah. Em Isle of Skye, McDonald's, IKEA, Nah. don't exist. No. No nosso caso, a maior dificuldade realmente foi a conexão com a internet por causa do trabalho do Mark e por eu postar vídeos aqui no YouTube e produzir conteúdo para as redes sociais. Teve semanas que eu não consegui postar vídeo com o vídeo pronto porque simplesmente não subia o vídeo. Não tinha uma internet decente para conseguir subir um vídeo. Ou não tinha internet nenhuma mesmo. Ele também perguntou, e quando o lugar que tinham para estacionar e passar a noite numa cidade desconhecida estava indisponível, como faziam para achar algum lugar? Look at the different apps. Google
Google Maps. É basicamente isso, porque normalmente quando a gente ia parar no lugar, depois vai ter uma outra pergunta aí que eu vou responder um pouco melhor sobre isso, porque uma moça perguntou sobre isso também. A gente tem aqueles aplicativos que eu já comentei com vocês, que tem um vídeo aqui que eu fiz, o vídeo tá aí embaixo pra vocês verem, que a gente usa. Então a gente vê onde a gente pode dormir baseado naquele aplicativo, e as pessoas também deixam opiniões e reviews, né, sobre aquele lugar, se é um lugar seguro, se não é, se realmente pode dormir lá, porque às vezes é um lugar que alguém coloca no aplicativo que pode dormir, mas você chega lá e você descobre que não pode dormir. Então se a gente chegasse num lugar e tivesse muito cheio, coisa que acontece normalmente no verão ou quando é feriado. Yeah, when it's busy. A gente tentava achar um outro lugar ali no aplicativo, dirigia mais um pouquinho e ia procurar outro lugar. Uma coisa boa da Noruega é que na Noruega você pode parar em qualquer lugar para dormir. Você não pode parar numa área que é privada, né, um terreno particular, e você não pode parar muito perto de casas e nem comércios. Mas se você tiver a 100 metros, acho que é isso a distância, de uma casa e for uma região que não tem dono, não é privado, não é particular, você pode parar e dormir. Então na Noruega era ótimo nesse sentido, porque você meio que pode parar em qualquer lugar. Então a gente tinha mais liberdade, ficava menos preocupado se ia ter lugar para parar e dormir ou não. A terceira pergunta, eu vou ler como é que tá o nome aqui, o usuário aqui do Instagram, que tá vale.sds. Tem uma curiosidade, já teve medo ou já se assustou com algo em algum momento desses anos viajando de motorhome? Teve mais gente que perguntou isso aqui, ó, que daí a gente já responde. Tem aqui da Valéria Gomes. Nesses anos de viagens, vocês passaram algum perrengue, alguma situação que ficaram com medo? E tem aqui também da Juliana, ela falando que queria saber se a gente tem ou teve algum tipo de medo nas viagens, especialmente na hora de dormir. Nós não somos pessoas muito medrosas, assim, mas eu acho que isso também é porque a gente é muito cuidadoso. A gente planeja o que vai fazer bastante, pensa, a gente escuta muito o sexto sentido, aquela vozinha que fica falando na cabeça assim, tem alguma coisa aqui que não tá certa. Medo a gente não teve, só que a gente teve algumas situações onde a gente teve que colocar esse sexto sentido pra funcionar, pra saber que era a hora da gente sair daquele lugar. Como eu falei pra vocês, a gente olha no aplicativo os lugares que a gente vai parar pra dormir, a gente vê review da galera ali, das suas opiniões, pra ver se é um lugar seguro ou não. Se tiver algum comentário falando, sei lá, um comentário até que vai, mas se tiver 2 ou 3 comentários falando, alguém tentou abrir a porta do meu carro durante a noite, a gente fala, opa, não é lugar pra ficar. Então a gente escolhe bem os lugares e a gente não para no lugar que tiver alguma coisa estranha, algum movimento estranho, alguma coisa estranha acontecendo. A gente teve alguns casos de lugar que a gente parou e depois de um tempo no lugar a gente falou, não vamos ficar aqui não, vamos embora. A primeira vez que isso aconteceu foi na Espanha. Nós paramos durante o dia no estacionamento de um mercado, na parte de trás assim do mercado, numa cidadezinha bem tranquila, e depois de um tempo chegaram uns caras numa van e eles começaram a agir muito estranhamente. Um deles veio fazer xixi na roda do motorhome, mas até hoje eu acho que ele não tava fazendo xixi, eu acho que ele tava querendo ver o movimento. Eles viram que a gente tava ali, eu saí pra dar uma volta com a Laca porque eu queria dar uma olhada neles, dar uma observada, e eles não foram embora. A gente achou aquele movimento estranhíssimo, porque eles não saíam dali, eles não estavam fazendo nada, eram uns caras novos assim, tinha uns 4, 6 caras, eu não lembro. E eles estavam meio que rodeando, eles não estavam assim ameaçando a gente, nada. Eu acho que eles ou estavam esperando a gente sair pra eles tentarem pegar alguma coisa no motorhome, não sei, mas era muito estranho e foi a primeira vez que a gente saiu do lugar porque a gente achou coisa estranha, dirigiu pra outro lugar. Switzerland. Yeah, the boys doing donuts in the car park. Do you wanna say or I say? You can say. Na Suíça também teve uma situação que a gente parou no estacionamento. A gente chegou à noite, mas era em frente a um lago, então eu sabia que a hora que a gente acordasse de manhã ia ter uma vista super bonita. Só que ali tava rolando uma festa num galpão ali, numa construção, num negócio, e a gente viu que tava rolando a festa. E a gente tava com o motorhome estacionado num lugar mais movimentado. Movemos o motorhome para um lugar mais calmo, mas ainda dentro do estacionamento. Só que daí passou 1 hora ou 2 que a gente tava ali, a gente foi deitar. Começaram tipo dar uns cavalinhos de pau e dirigir em círculo em volta do motorhome. Aí a gente falou, isso não vai prestar, porque isso era 1 da manhã. Vai começar a sair mais gente, a galera vai né, da festa. Vai que dá uma caca e alguém bate no motorhome. Os caras vão estar bêbados. A gente não é do lugar. Na Suíça ali, cada região fala uma língua, né? Então tem a região que fala alemão, tem a região que fala o francês, o italiano. Acho que era uma região que falavam alemão. A gente não fala a língua. Daí a gente falou, quer saber? Vamos sair daqui. Era de madrugada e a gente pegou e dirigiu para outro lugar, perto da estrada, e foi mais tranquilo para dormir também. E tem uma outra história
história de protestos em France, que foi, acho que, a situação mais chata que a gente passou em relação a perrengue, vamos dizer assim. Teve uns protestos aí na Espanha, não sei se vocês lembram, em 2018, e a intenção era passar pela Espanha, não, desculpa, a França. France, E a intenção era passar pela França meio, né, com uma certa tranquilidade, mas daí a gente viu que não ia rolar, porque simplesmente estava rolando esses protestos e a galera estava quebrando os pedágios, fechando entradas e saídas de cidades, e em alguns pontos as coisas ficavam mais violentas, e a gente não sabe até que ponto as pessoas vão chegar, né, e quando você chega perto de uma pessoa, quanto que ela vai estar nervosa. Então a gente teve que atravessar a França numa paulada só. Isso foi muito louco, porque a gente saiu da Itália, a gente tinha entrado na Itália, Lake Como. Yeah. A gente veio da Suíça e parou na Itália para dormir perto do Lago Como. A gente saiu do Lago Como, dirigiu até a fronteira com a França, foram várias horas, estava chovendo. Atravessamos a fronteira com a França, aí a gente dirigiu, a intenção era parar para dormir em algum lugar. A gente começou a ver que tava um movimento super estranho já nas paradas na estrada. A gente tava perto de Nice, nesse ponto. Nice tava tendo muitos protestos e tal. Quando a gente se ligou quanto que estava ruim a França, a gente já sabia, a gente já veio preparado, mas não sabíamos assim como seria e se estaria pior na pedagiada ou fora da pedagiada. Nesse ponto a gente estava na rodovia pedagiada. E daí a gente passou por algumas situações e viu que ia ter que atravessar a França numa paulada só que a gente já estava cansado, não dava para parar para dormir, a gente tinha que tentar dirigir o máximo possível. A gente parou num posto e a gente ia tentar dormir, mas aí tava com um movimento super estranho de uns caras nesse posto, que ficaram meio que observando a gente. A gente não para em posto na estrada pra dormir, muito raro, porque a gente acha que é muito visado nos lugares que os caminhoneiros param e tal, então dificilmente a gente para, mas nesse caso a gente parou. Aí a gente falou, não, vamos ter que dirigir pra fora disso aqui, porque não vai rolar ficar nesse posto. Aí dirigimos, a hora que a gente cansou, acho que era umas 4 e pouco da manhã, dormimos um pouco até 6 e pouco, 7 horas no máximo, acordamos novamente e vamos dirigir. E daí a gente conseguiu sair da França. Enfim, tem um vídeo aqui que eu narro como é que foi, porque depois eu só contei no vídeo, eu não filmei nada disso. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo também e lá eu narro como é que foi essa situação. Foi uma situação um pouco tensa, mas a gente não foi com medo em nenhum momento. Foi mais uma questão, e agora? Vamos ter que fazer isso, vamos ter que dirigir. Foi cansativo, assim, ao extremo. Foi um momento de tensão, de nervosismo, mas de medo não. Então medo assim, gente, igual vocês me perguntaram aqui, a gente não tem medo de parar e dormir nos lugares, porque a gente checa onde a gente vai dormir antes, a gente se programa, a gente vive mudando de ideia das coisas, mas até quando a gente muda de ideia é tudo muito pensado. Indianara perguntou se é muito cara a manutenção do veículo, about the car maintenance. Motorhome's not new, so... Não, é 1998. 1998, yeah, so, you know, things are going to break and need to be replaced. Tires, brakes. A gente precisou de mecânico algumas vezes. O motorhome tem que fazer um exame, eu ia falar. Olha. A gente tem que levar no mecânico uma vez ao ano para fazer o MOT, que é uma obrigação lá no Reino Unido. O MOT é tipo uma revisão para ver se o carro tá em condições de estar na estrada, se está seguro. Também tivemos que trocar pneu, trocamos só uma vez nesses 3 anos. Did the count of the day? How much you spend in maintenance in this 3 years? I can't remember you wrote down. I did. A gente gastou entre 3.500 e 4.000 euros. Aí tá o MOT, mas não tô colocando o road tax, seria tipo o nosso IPVA, e também não tô colocando o seguro. Isso aí só com a manutenção do carro mesmo e alguma outra coisa no motorhome mesmo, na casinha do motorhome, no forno, na geladeira, alguma outra coisinha assim. A gente teve mecânico, que a gente gastou bastante na Noruega, mecânico na Itália. Teve um gastinho também de mecânico aqui na Espanha. Enfim, é um motorhome velho, né, gente? Então ele vai quebrar, ele vai dar alguns problemas. Eu acredito que o motorhome mais novo vai te dar menos problemas. Em relação à manutenção, tudo depende do carro, quão velho é, quão cuidado ele foi. Na nossa mão ele é muito bem cuidado, só que a gente não sabe nos anos dele de antes como é que ele foi cuidado, entendeu? Eu acredito que esse motorhome ele ficou muito parado antes de chegar na nossa mão. E carro parado, né, gente, sem rodar, ele vai quebrando as coisas também, porque fica ali fora de uso. O que a gente gastou foi 3.500, 4.000 euros durante os 3 anos, mais de 3 anos, com o motorhome. And we're living in the motorhome. It's like living in a house or apartment. You've got
things that break, need replacing. É nosso carro e nossa casa. Yeah. Provavelmente se a gente tivesse um carro e uma casa, em 3 anos era o que a gente ia gastar também, com manutenção ou até mais, né? Porque carro também estraga e não custa barato arrumar as coisas no carro. Mais uma pergunta aqui, da Lê Santos. Como é o planejamento para viagem? Ele costuma funcionar? Em alguns episódios vi que vocês procuravam camping somente quando chegavam ao local, por isso a dúvida. Eu vou responder a Lê Santos aqui, depois a gente vai responder outras perguntas que as pessoas querem saber do planejamento da viagem como um todo. E nesse caso aqui ela tá falando que a gente só procurava camping quando chegava no local, então eu quero falar especificamente sobre isso. Muitas das vezes a gente sai, a gente não sabe onde a gente vai parar para dormir. Algumas vezes a gente sabe, já viu camping, já sabe onde vai ficar. Sei lá, eu vou daqui pra Barcelona. Eu sei que eu tô indo pra Barcelona, que a gente vai ficar uns dias em Barcelona. Então, antes da gente ir pra Barcelona, eu já sei o camping que a gente vai ficar lá, porque é uma cidade grande, eu já planejei, já vi o que tem em volta. Só que não significa que se eu for sair hoje daqui, que eu vou chegar em Barcelona hoje. Pode ser que eu chegue, pode ser que não. Pode ser que eu resolva parar no meio do caminho, pode ser que a gente saia um pouco mais tarde do que a gente planejou, pode ser que a gente pare pro almoço e acabe se estendendo, que a gente veja um lugar legal no caminho, que a gente resolva sair um pouco da rota. Então isso leva a gente a parar em lugares que a gente não planejou parar. Ah, parei aqui nessa cidade no meio do caminho. Ah, será que dá pra dormir aqui? Vamos procurar um lugar para dormir aqui. Pega os aplicativos ou dá uma olhada lá no Axi, porque o Axi, aquele cartão que eu falei pra vocês, eles mandam uns livrinhos. Se tem algum camping baratinho ali que dá pra gente ficar, ou se tem alguma área pra dormir, só pra passar a noite, pra gente no outro dia de manhã continuar a viagem. Muitas vezes acontece isso mesmo, a gente tem o planejamento que a gente quer chegar, por exemplo, lá em Barcelona, só que o que vai acontecer no caminho entre aqui e Barcelona, aí não sabemos. Então pode ser que a gente tenha que parar em algum lugar e procurar um lugar para dormir no meio do caminho. Agora a gente pode entrar na questão do planejamento como um todo da viagem. Então as perguntas que eu tenho aqui em relação a isso, a da Elo, ela perguntou: vocês planejaram o roteiro de viagem baseado na localização das cidades que queriam conhecer, por exemplo, da França para a Bélgica porque são vizinhos? Ou listaram onde queriam ir e só foram seguindo a estrada? Alguma dica de como planejar rotas? Tem aqui Mibi Costa. Como vocês fizeram para programar o roteiro de vocês? Tem alguma dica especial? E também tem outra aqui da Resquier. Como vocês decidem que país vão e por quais cidades? Existe um critério especial, tipo clima, história local? Tem várias coisas. Umas coisas a gente planejou antes e outras coisas a gente foi aprendendo na estrada. Como é que a gente fez no começo? Antes de sair, como é que foi nosso planejamento? We started just planning a rough route. We knew places we wanted to go and it was just Europe. We knew roughly the way that we want to go and some cities that we want to visit. Yeah. And there's also if we wanted to come off that route a little bit because there was something new that we'd never seen before, we're free to do that. We're not stuck to that route. Eu vou tentar responder aqui conforme foi perguntando, tá? Se a gente planejou um roteiro baseado na localização das cidades que a gente queria conhecer ou listaram onde queriam ir e só foram seguindo a estrada. Então, assim, a gente planejou um roteiro, sim. No começo a gente tinha um roteiro e a gente meio que seguiu esse roteiro aí. A única coisa que a gente achou que ia fazer muita coisa em um ano e meio. Só que no fim das contas a gente ficou mais de 3 anos e a gente mesmo assim não viu todos os países que queria ver. É porque também tem outra coisa, nós não estamos viajando de férias. A gente para, o Mark tem que trabalhar e o Mark trabalha às vezes por dias seguidos, por horas seguidas. Não aparece isso aqui pra vocês, só aparece os passeios, porque eu filmo um pouco ali da rotina do camping, mas o que vocês veem mesmo é quando a gente sai. E fica aquela impressão que é só festa, que é só passeio, que é só comilança, que é só coisa bonita que a gente vai ver. Mas não é, muito do nosso tempo é passado dentro do camping, até porque quando eu tenho que editar pra vocês, é sentadinha ali dentro do motorhome, ou na mesinha lá fora do motorhome. Quando eu tenho que planejar o que a gente vai ver numa cidade, é no computador ali, horas, às vezes dias, dependendo da cidade, para ver que rota, que roteiro, o que a gente vai fazer dentro de cada cidade, porque é uma coisa que dá trabalho. E essa parte não aparece aqui, né? Então fica a impressão que a gente só passeia, mas a gente passou muitos dias desses 3 anos e poucos dentro de camping, dentro de motorhome, trabalhando e fazendo as coisas do dia a dia. Nós tínhamos uma rota no começo, só que a gente achava que a gente ia parar o Mark a trabalhar 2 dias e daí a gente ia no outro dia ver uma coisa, depois a gente ia de novo pra outro lugar, ia ficar lá mais um dia, o Mark ia trabalhar, a gente ia ver outra coisa. Não era bem assim. Às vezes a gente tem que parar 1 semana, 10 dias pro Mark terminar um trabalho que ele tem que fazer. Às vezes o tempo também, pode ser que chova vários dias seguidos e a gente fica meio que parado ali, vendo o que faz da vida, se vai, se não vai. Às vezes junta o tempo de chuva
com o Mark tendo que trabalhar, da gente falar, já que tá chovendo mesmo, vamos ficar aqui, trabalha aí, e eu vou planejando os próximos passos da viagem. Enfim, sim, existia um roteiro, mas esse roteiro não aconteceu no tempo que a gente achou que ia acontecer. You didn't say, A to B to C to D, and you always follow the route and need to go in that route. You're really relaxed about that. We're not leave at this time, get there, we'll stop, we'll have lunch at this time, 30 minutes, then carry on and get there at 5. E eu sou muito feliz que a gente não é assim, porque nós dois somos muito fáceis assim nesse aspecto. We're really easy going. Yeah. Sometimes we will drive and then it gets 4 o'clock, 3 o'clock or something, then we'll look somewhere to stop. A gente não gosta de deixar tarde pra escolher. Aconteceu uma vez ou outra, mas a gente gosta sempre de, quando chega um final da tarde, assim, meio da tarde, a gente já começa a pensar, onde a gente vai parar? Vamos dirigir mais 2 horas, tem esse lugar aqui pra dormir, daqui, sei lá, 100 km, 200 km, vamos parar lá e dormir. Mas a gente é muito sossegado e muito sossegado também pra mudar de ideia, de planos. Quem assistiu todos os vídeos aí sabe quantas vezes eu falei, a gente vai fazer isso. Depois eu aparecia no mesmo vídeo ou então no próximo vídeo falando, gente, mudou tudo. É bom falar que isso nunca foi motivo de estresse pra gente. Em relação à dica das rotas, a dica que eu tenho é, faça um roteiro, veja lá os lugares que você quer visitar e ver como é que você pode se locomover de um lugar para o outro, se é de carro, de trem, de avião, de bicicleta, que seja. Calcule o tempo ali entre um lugar e outro, porque às vezes, gente, 20 quilômetros numa estradinha aqui na Europa pode demorar muito tempo, se for um lugar com muita curva, muito pequenininha, estreita, porque às vezes acontece aqui. Aí a Resquier, esses nomes de Instagram, gente, vocês me matam, não dá pra falar direito. Ela pergunta se é alguma coisa da história e do clima. Da história, é assim, as cidades que a gente quer visitar, que a gente tem vontade de ver. Como é que eu descubro essa cidade? Sei lá, a gente vai pro Algarve, vamos supor, no Portugal. Vou lá na internet, coloco Algarve, Portugal e vejo as fotos, vou tentando descobrir o nome dos lugares e vou marcando no mapa. O meu mapa, gente, no Google Maps é uma zona, tem cheio de bandeirinha, de coisinha, porque tem de lugar que eu marco, que eu vejo uma foto e falo, que bonito, marca esse lugar aqui. E daí dá uma pesquisada sobre a região. Às vezes, se for uma coisa que tem pra visitar lá na pontinha e a gente não tem nenhuma outra coisa que a gente quer visitar ali na região, deixa ela de lado, um outro momento vai pra lá. Os lugares que a gente tem vontade de visitar, ou pela história, porque a gente acha bonito, porque a gente tem curiosidade. O clima conta sim, se tiver muito calor ou muito frio, a gente foge dos lugares, porque não dá, a gente vive no motorhome, a gente tá muito suscetível ao clima lá fora, quando você tá dentro do motorhome, ainda mais quando você tem um cachorro, eu imagino quem tem criança também, porque quando são 2 adultos você se vira, né? Mas quando envolve outras pessoas, ou bicho, ou criaturas que dependem de você, aí você tem que pensar melhor. Any tip? Não? Eu falo pra ele falar as coisas, ele fala, não, fala você. Consigo ver um ou outro ofendido aí reclamando depois que eu não deixo o Mark falar. Não é assim? Poor you. For me. Coitadinho, né? Não deixo você falar. Eu praticamente tenho que obrigar ele a sentar aqui, a cara dele. Ele tá muito feliz não, ele vem porque eu meio que... Você planejar uma viagem leva tempo, muito tempo, dor de cabeça, pesquisa. Por isso que tem gente que faz esse serviço aí e vende. Porque tem gente que não tem tempo de fazer ou não tem paciência. Fazer roteiro, planejar, ver o que visitar numa cidade. Enfim, eu fiz isso aí nos últimos 3 anos. Tenha paciência, pesquise, coloca os pontinhos no mapa e vê o que dá pra você ir ligando ali os pontinhos. A Cassuelen perguntou qual cidade famosa dos roteiros europeus que nós mais gostamos e quais frustração total.